Hello guys, Teacher André aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre estratégias que os meus alunos utilizam e que facilita o aprendizado do inglês na vida deles. Então, separei aqui mais uma listinha e eu vou falar sobre cada um desses tópicos e vou desenvolver cada um desses temas aqui para que você consiga tirar o máximo de proveito desse vídeo e que, se você pegar algumas dessas ideias, simplesmente começar a aplicar na sua vida, né? De preferência todas, mas como eu sei que a vida não é tão simples assim muitas vezes, mas se você pegar algumas dessas estratégias e começar a aplicar elas de um modo geral, você vai ter muito mais resultado. Então, vamos lá. Primeira coisa que os meus alunos têm feito bastante, e eu vejo que tem trazido bastante resultado para eles, é usar o Duolingo como ferramenta de prática diária, por vários motivos, né? Bom, a primeira coisa é que o Duolingo ele traz um aspecto geral, assim, você consegue praticar o seu listening, você consegue praticar o seu reading, você consegue praticar a escrita também, né, o writing, e também muitas vezes ele pede para que você fale algumas palavras, algumas expressões. Então, esse é o primeiro ponto, que ele pega o inglês de um modo geral e ele te ajuda a desenvolver isso, né? Por mais que eu não acredite que somente fazendo isso, né, você vai ser o melhor falante de inglês do universo, mas eu acredito que isso é um excelente complemento para você colocar no seu dia a dia, primeiro por causa desse ponto que eu falei, que ele engloba todas as habilidades do inglês. Segundo, que se você ativa as notificações, ele vai começar a te cobrar e ele vai começar a te encher o saco. E as pessoas que estão jogando, né, que são pessoas que você conhece, muitas vezes você está seguindo e elas seguem você, elas também vão começar a indiretamente, né, te mandar alguma coisa, mensagem. Às vezes o próprio Duolingo ele pega o nome dessas pessoas e usa para tentar trazer você pro jogo, né? Ah, sua amiga fulana está te esperando, ela vai ficar triste porque você não veio hoje. E ele começa a tentar te motivar a estar lá, né? Então as notificações dele ajudam bastante, né? Então, quantas vezes eu mesmo faço Duolingo por causa dos meus alunos, não por uma necessidade da minha parte em si, mas assim, por causa dos meus alunos, para incentivar eles a fazerem, para servir de exemplo. Eu costumo fazer o Duolingo, principalmente quando eu tenho algum grupo novo, uma turma nova, né? Eu entro junto com eles e aí a gente vai praticando todos os dias. Aí eu mando aquelas poções especiais, né, de experiência, não sei o que você manda para ajudar os outros. Você pode mandar até os cristais, né, que você recebe no jogo, para ajudar os teus amigos, né, que você tem adicionado. E eu acho que o processo é excelente. De novo, você não é obrigado a usar essa estratégia, né, que eu estou te falando aqui, mas eu recomendaria, porque a princípio ela é gratuita. Então, você não teria nenhum custo, você simplesmente precisaria de 5 a 10 minutos por dia para fazer algumas práticas ali, joga um pouquinho todo dia, vai. E o segundo ponto, ainda sobre o Duolingo, né, eu acredito que é o seguinte, se você conseguir, né, ativar as notificações, começar a jogar ele, né, e adicionar pessoas da sua família e seus amigos para que vocês entrem nessa jornada juntos, vai ser muito mais produtivo. Uma coisa que eu vejo acontecendo é assim, nos casos dos meus alunos, né, muitos deles não jogam Duolingo sozinhos. Virou meio que uma cultura na casa deles, onde, digamos que tem 3 pessoas, 5 pessoas na casa, e aí todo mundo começa ali a jogar um pouquinho e começa a entrar nesse mundo, nessa jornada, né? E eles começam a meio que ou competir entre si, para ver quem que tem mais, como é que diz, a sequência de dias lá, né? Quem tem a maior sequência de dias praticando, quem está mais longe, quem que avançou mais, quem que tirou em qual posição lá no ranking da semana. Daí eles começam ou a competir entre eles, e isso é uma forma que eu acredito que seja muitas vezes saudável para vocês aprenderem mais, né? Porque competindo ali nesse caso, você acaba se esforçando um pouco mais para vencer dos outros, entre aspas, né? Mas ao mesmo tempo você está desenvolvendo o seu inglês, então eu acredito que é algo que é proveitoso. Mas tem outros casos também que não é pela competição, né, que eu vejo assim, que tem famílias também que aplicam isso, e é mais pelo um incentivo, onde eu não estou competindo com eles, mas a gente se ajuda, a gente se apoia, e aí um fala com o outro, fez teu Duolingo hoje, eu fiz, pô, que legal, deixa eu ver como é que tá, e aí você meio que cria uma rede de pessoas ali que estão se ajudando, que estão aprendendo juntos, que estão conversando, e isso cresce,
é muito mais poderoso quando você consegue envolver as pessoas que você ama dentro do seu projeto, do que você tentar fazer sozinho. É mais poderoso, digamos assim, tá? E uma última sugestão com relação ao Duolingo, que eu mesmo faço, que é o seguinte, é você ter o Duolingo pago. Ele tem várias versões lá, mas a versão que eu uso é o Duolingo Super. E a gente tem a família toda nele e pratica juntos. O valor, ele é um valor relativamente baixo, eu não me lembro quanto que tá agora, mas menos de R$20 ali por mês, você consegue ter muito mais recursos dentro do aplicativo. E pensa comigo, você investir R$20 por mês no seu inglês é muito pouco. Pro tanto de recursos que ele traz, que ele te ajuda, e aí você pode jogar infinitamente, né? Você tem energia infinita lá dentro do jogo para poder continuar jogando. Não veja isso como um gasto, se você optar por isso, né? Veja isso como um investimento no seu próprio inglês. Então eu recomendaria isso. Não estou recebendo nada para fazer essa divulgação, entre aspas, né? Eu simplesmente gosto mesmo do aplicativo, acho que ele é excelente, é uma das coisas que meus alunos usam, que eu realmente vejo que faz diferença na vida deles no inglês, certo? Então vamos para o próximo tópico, deixando o Duolingo de lado, vamos para uma técnica que eu utilizo muito durante as minhas aulas, que eu já vi muitos outros professores utilizando também, e eu acredito que ajuda qualquer pessoa que esteja querendo aprender qualquer idioma. Eu já falei aqui também em outros vídeos, que é a técnica do ouviu, repetiu. Ouviu, repetiu. Também conhecida, né, como shadowing, que é como se você fosse uma sombra, né, daquilo que você está ouvindo, ou ainda você pode chamar isso de eco, que é quando você ouve uma expressão, a expressão acontece, né, uma pessoa fala, uma série, um filme, uma música, e logo em seguida você repete, meio que no máximo ali 1 segundo depois você já repete em voz alta aquilo ali, porque a tua memória ali, naquele momento, quando você escuta o que está sendo dito, a tua memória sonora, né, daquilo que você ouviu, ela está fresca naquele exato momento, porque você acabou de ouvir, e aí você repete em voz alta, aquilo faz com que você treine a pronúncia mais próximo do correto e te ajuda a gravar melhor, porque eu percebo assim que muitas vezes quando eu faço exercícios diferentes durante as aulas, eu já testei muita coisa, então um dos exercícios que eu pedia mais para os meus alunos fazerem é escutar um áudio de um texto, ele escuta o áudio, vai acompanhando o texto até o final, e digamos que sejam 2, 3 parágrafos, é um texto curto, mas assim, não é tão curto assim, né, digamos. E depois, no final, quando ele começa, eu peço para ele ler em voz alta daí. O que acontece? A margem de erros, ela é relativamente elevada, principalmente quando ele não conhece muitos vocabulários daquele texto. Então, digamos que o aluno ouviu o texto e aí ele vai tentar reproduzir, e ele acerta 60%, né, em média, digamos assim. Quando eu peço para ele fazer primeiro essa técnica do ouviu, repetiu, né, que ele vai lendo, enquanto o áudio já está tocando, ele fala uma frase, ele já repete em voz alta, e ele vai fazendo isso até o final do texto, linha por linha, palavras, expressões por expressões, né, até chegar ao final. Na hora que eu peço para ele ler o texto, fazendo a mesma coisa, peço para ele ler o texto completo agora em voz alta, ele acerta muito mais. Parece que a porcentagem de acertos sobe para 80%, 90%. Então, isso ajuda muito na hora de você melhorar a sua pronúncia. Eu percebo isso também, inclusive, usando a primeira estratégia, que é utilizar o Duolingo para você aprender inglês, né? Tem alunos meus que eu entrevistei alguns deles, entre aspas, né? Eu simplesmente perguntei, conversei com eles sobre como eles estavam utilizando o Duolingo. E eu percebi que alguns dos meus alunos que estão tendo mais resultado, que estão conseguindo disparar um pouco mais na pronúncia deles, na conversa e tudo mais, eles fazem o seguinte: eles usam essa técnica do ouviu, repetiu dentro do Duolingo. Então, o Duolingo, ele tem vários exercícios, digamos assim, né? E um dos exercícios que você vai pegar de vez em quando é o que ele mostra uma frase, o personagem fala, e aí você aparece um botão que é uma espécie de um microfone, onde você clica, e aí ele abre o microfone para você falar, e você tem que reproduzir essa frase, você tem que falar a frase que ele acabou de te ensinar. Então, muitos alunos só falam quando eles têm essa atividade de apertar o botão e falar. E isso já é um ótimo começo, é um ótimo caminho para você treinar, aprender, desenvolver o seu inglês e tudo mais. Mas eu percebi que os alunos que estão
tirando mais proveito do Duolingo, o que eles estão fazendo? Quando qualquer frase é mencionada dentro do aplicativo, qualquer personagem começa a falar e ler um texto, ou qualquer frase que você tem que montar e traduzir, seja lá o que for, os alunos que têm mais resultado, eles estão repetindo em voz alta, logo em seguida. Então apareceu uma frase, o personagem falou uma frase, você já vai lendo junto em voz alta. Aparece uma parte que você tem que traduzir uma palavra lá, e uma expressão com a outra, você escuta e já vai reproduzindo ela em voz alta, vai fazendo isso o tempo todo. E aí quando chega na aula e vem fazer conversação comigo, parece que as conversas estão fluindo mais, a pronúncia está saindo mais fácil, o aluno está conseguindo se comunicar melhor, só porque ele está treinando isso muitas vezes nos bastidores. E essa foi uma das conclusões que eu cheguei, de que os que estão tendo mais resultado estão usando o Duolingo junto com a técnica do ouviu, repetiu, certo? Então, eu recomendo que você faça isso também, para você também começar a ter mais resultado. Vamos para o próximo tópico, então, que é o seguinte. Esse aqui exige um pouco mais de tempo, e eu entendo que muitas vezes talvez você não consiga fazer isso, tá? Mas eu tenho que passar aqui todas as estratégias possíveis, né, que eu já vi, que eu vejo meus alunos fazendo muitas vezes, né, ou que eu mesmo recomendo para eles. E uma delas é a seguinte: é a técnica do dublado depois legendado. O que você vai fazer? Você vai pegar uma série, um filme, um desenho animado, alguma coisa que você goste muito, que você se conecta, que você acha legal, né, e aí você vai assistir essa série, filme, desenho, seja lá o que for, né, dublado em português. E aí depois você vai reassistir essa mesma série, esse mesmo filme, ou desenho, ou seja lá o que for, você vai assistir de novo, só que em inglês. E aí tudo bem, você pode escolher, né, se você quer em inglês com legenda em português ou 100% em inglês, né, manda ver. O importante é que você vai estar saindo, você vai saber o que está acontecendo, né, porque você já viu dublado uma vez, então você sabe o que está acontecendo, você entende qual é o contexto do que eles estão falando. E ao mesmo tempo, quando você passa para o inglês, você não vai ficar confuso e perdido, querendo entender 100% do que eles estão falando. Não, porque você já entendeu, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe o que está se passando naquele momento. E aí você vai ficar muito mais tranquilo para poder prestar atenção no que está sendo dito em inglês. Então eu vejo que isso também dá muito resultado. Um dos meus alunos que mais teve resultado de todos que eu vi, assim, que foi um resultado mais rápido, né, do que a média, digamos assim, ele fazia isso sempre que possível, o tempo todo. Assistiu várias e várias séries que ele gostava muito, inclusive, como eu falei, tem que ser algo que você gosta muito, porque para você ver de novo uma série que você não gosta tanto assim, fica um pouco, já exige tempo, né, porque primeiro tem pessoas que tem muitos alunos mesmo que não tem tempo de ficar assistindo coisas, né? Mas se você tem um tempo para assistir, aí você vai ter que assistir mais uma vez ainda de novo, né? Em português, em inglês, e você não gosta do negócio, fica meio maçante. Mas se você pega uma série que você gosta muito, que é a tua série favorita, ou teu filme favorito, e aí você vê ele dublado em português, e depois vê ele em inglês 100%, é muito mais tranquilo, é muito mais leve, algo que te empolga, que te anima para você poder usar aquilo ali como ferramenta para aprender o seu inglês. Então, tem alunos que gostam de usar o Friends, que é também uma série famosa e muita gente gosta, né? De repente, essa é uma série que você gosta, inclusive tenho aí alguns alunos que estão fazendo isso nesse exato momento, eles gostam de assistir, então eles assistiram o Friends dublado, uma boa parte do Friends dublado, e depois passaram para o inglês. E eles continuam fazendo esse ciclo, né, de assistir dublado, depois inglês, dublado, inglês, justamente para que torne o seu inglês melhor, mais prático, você conseguir conectar, né, uma situação, um contexto, algo que está sendo dito ali com a conversa em inglês depois. É claro que muitas vezes pode até você não entender, pode ser que você não entenda tudo, mas o objetivo não é entender tudo. O objetivo é acostumar o seu ouvido, é perceber a pronúncia, é pegar algumas expressões ali soltas ali no meio, sem você ficar totalmente perdido, que um dos motivos das pessoas não gostarem de assistir direto, né, 100% em inglês, é porque às vezes elas ficam perdidas e elas querem entender o que está acontecendo, e aí fica um pouco chato, e eu entendo isso. Então, se você consegue aplicar isso na sua vida, começa a aplicar hoje, coloca em prática, que é uma das técnicas que ajuda bastante os meus alunos, certo? Próxima.
é o seguinte, é usar o seu Instagram como não mais como um negócio para você ficar rodando feed à toa, né, vendo coisas bobas que não te ajudam em nada. Não, você vai transformar o seu Instagram numa ferramenta de educação. Você vai transformar, você vai ensinar o teu algoritmo a passar para você somente informações relevantes para o seu inglês. Então, o que você vai fazer? Para o algoritmo entender o que você quer, você tem que curtir o tipo de coisas que você quer ver. Quanto mais você curte, quanto mais você engaja, quanto mais tempo você passa assistindo um vídeo no Instagram, mais ele vai entender que você quer aprender aquilo ali, que você quer ver aquilo ali dentro do seu feed. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar lá páginas que ensinam inglês, que falam de inglês, e vai começar a seguir todas elas, vai começar a curtir as publicações delas, mas em massa. Começa a curtir tudo que é publicação de todas as coisas de inglês que você encontrar. Apareceu um videozinho de inglês, assiste ele inteiro, ou às vezes nem que você não assista, abre o vídeo e deixa rodando ali, mesmo que esteja no mudo, não tem problema. É só para você fazer o teu melhor para educar o seu algoritmo de que você quer aprender inglês, de que você quer que ele se transforme numa ferramenta de educação. E o que acontece? Eu mesmo faço isso. O meu Instagram ele é cheio de coisas relacionadas com inglês, com empreendedorismo, com marketing, justamente para que eu tenha ele como algo que ajuda a minha vida, né? E não algo como que fica só me distraindo e me fazendo perder tempo, e aí eu não chego a lugar nenhum. Então, se você fizer isso com o seu inglês, vai te ajudar bastante. Muitos dos meus alunos fazem isso, e volta e meia eles estão lá, eles entrou no Instagram, entrou no TikTok, tá vendo videozinho lá, vídeo de inglês, como que fala uma expressão tal, como que fala isso, olha só 5 palavras novas aqui pra você, e aí de uma forma meio que indireta, eles estão aprendendo, e aí não mais se distraindo à toa numa rede social. Fechou? Então isso é uma coisa que tem ajudado eles bastante, me ajuda bastante também, eu mesmo utilizo isso daqui, né? Vamos para a próxima, que talvez uma coisa muito óbvia, mas muitas vezes a gente não dá importância, né? Que é você ter um caderno de estudos. Então tem muita gente que não tem ou não anota as coisas quando vai aprendendo, e não precisa nem ser um caderno físico, né? Pode ser um documento no computador, pode ser um notebook que você tem, você anota as coisas lá, né? Tem alunos que fazem isso também, outros que anotam no celular, mas o importante é você fazer anotações sobre o seu inglês, sobre o que você está aprendendo, porque é muito fácil esquecer as expressões. É muito fácil pegar uma expressão que você nunca usa e de repente amanhã você já não lembra mais. Então, para você não correr esse risco, ou para você diminuir esse risco, né, e aumentar a tua retenção da informação, por que não ter um caderno onde você escreve, onde você anota, expressão tal significa tal, e aí vamos para um próximo passo, né, que você poderia dar ainda juntamente com isso, escrever perto das expressões como é que elas são pronunciadas, porque muitas vezes você pode até lembrar da expressão, você pode até saber como é que escreve, mas às vezes você não lembra como é que pronuncia, você só viu uma vez, ou é uma palavra mais difícil, ou às vezes a sílaba tônica dela não é no lugar que você está acostumado, de repente não é na primeira, na segunda sílaba, e aí você fica meio confuso, que acontece direto, né, com vários alunos meus, comigo também, com qualquer pessoa que fala inglês. Então, porque a gente não sabe tudo, e também você esquece, tem um monte de coisas que você não usa sempre, então você acaba deixando de lado, né, uma palavra volta e meia. Então, se você faz anotações, inclusive eu mesmo faço isso, anoto tudo. Eu tenho uma dúvida minha, eu mesmo escrevo ali no papel e depois eu vou pesquisar como que resolve aquilo ali. Eu escrevo frases usando aquela expressão justamente para eu gravar melhor, ensino ela para alguns dos meus alunos para que eu grave melhor, né? Eu já falei em outros vídeos aqui sobre como é importante você pegar o seu conhecimento e passar para os outros, porque quando você ensina, você absorve mais do conhecimento que você está passando. Isso tem a pirâmide do aprendizado. Pesquisa no Google, pirâmide do aprendizado, e dá uma olhada. Tem essa imagem lá de uma pirâmide, a base dela é ensinar para os outros. Você grava lá 90% daquilo que você está passando. Então, isso me faz não esquecer mais aquilo que eu estou tentando gravar. Mas faz o seu caderno dos estudos, anota as coisas, escreve tudo bonitinho, você mesmo, usa exemplos. Alguns dos meus alunos que fazem isso, né?
e que dá muito resultado, eles estão sempre escrevendo, sempre pensando em frases. Pensando na frase, ele anota no caderno. Quando vai ter aula, né, de repente ele tem aula toda terça-feira de tarde, aí o que ele faz? Ele sabe que eu vou perguntar, que eu vou falar alguma coisa pra ele, que eu vou perguntar como é que foi o fim de semana, o que ele fez hoje. Ele já sabe mais ou menos como que vai ser o início e o final da aula, né? O que ele vai fazer amanhã. Então ele escreve frases e pesquisa como foi que o que foi que ele fez, como que ele responderia essa pergunta. E aí quando ele chega na aula, ele já tem 5, 6 frases prontas e ele só lê em voz alta pra mim. E aquilo é incrível comparado com outros alunos que não têm esse preparo, que não escrevem, que não anotam nada. Quando eles chegam na aula, eles travam mais, eles esquecem muitas vezes, por exemplo, o verbo go no passado, né, que é went. Então ele quer falar eu fui no mercado, aí ele fala I go to the supermarket, que não estaria correto, né? O certo é I went to the supermarket. Ou ainda ele coloca o ed na palavra go, que é quando você coloca o ed num verbo, ele tem que ser um verbo regular, e aí o ed indica que está no passado, né? Por exemplo, work, worked. Coloquei o ed no final. Agora o verbo go não dá para falar goed, que seria G-O-E-D. Não faz sentido, porque ele é irregular, ele se transforma em went. E aí o aluno, muitas vezes, por não ter pesquisado, por não ter anotado, por não ter escrito frases para levar e poder falar ali para mim, ele acaba esquecendo. Ele acaba não tendo aquilo ali em mãos, ele acaba dá branco às vezes, ele esquece, é normal. Mas você percebe a diferença entre os alunos que se preparam, que escrevem, que anotam tudo, que anotam como que pronuncia, né? Eles têm muito mais resultado. E o mesmo vale para mim. O meu resultado é um reflexo dos meus hábitos, das coisas que eu faço, de anotar tudo, de pesquisar, de procurar não sei como é que pronunciar uma palavra, vamos atrás, vamos lá, procura um dicionário digital. Eu recomendo da Oxford. Você vai lá, pode ser da Cambridge também, são 2 excelentes dicionários. Você procura, acha a palavra, aperta o botãozinho lá, play, escuta o botãozinho, ou como é que faz o áudio, perfeito, anota, escreve no papel como que você tá entendendo essa palavra, como que você falaria ela, como que você escreveria a pronúncia dela. Isso ajuda demais, é uma técnica que eu uso comigo mesmo, meus alunos utilizam porque eles vão aprendendo comigo, eles veem que às vezes, né, você não consegue pronunciar uma palavra, aí eu vou lá e escrevo, né, uma forma que fica mais fácil para ele entender, e ele consegue, e aí ele consegue falar. Então ele copia aquilo ali que eu escrevi para ele muitas vezes para ficar fácil de pronunciar. É isso, são estratégias para facilitar o teu inglês. E aqui, mais uma, né? Músicas. Essa daqui talvez seja uma das mais fáceis de colocar em prática, porque você não precisa necessariamente sentar e estudar e tal para conseguir aprender utilizando a música. Você pode em qualquer momento do dia, é uma técnica que não exige nem que você esteja sentado, focado, pronto para estudar, não exige tanto tempo. Você aperta play numa música legal em inglês e simplesmente tenta cantar junto, escuta, presta atenção na pronúncia. Faz isso uma vez por dia, dá pra fazer quando você tá indo pro trabalho ou voltando, dá pra fazer isso quando você tá dirigindo, coloca lá no rádio a música, dá pra fazer isso quando você tá aproveitando um momento com a tua família, bota uma música em inglês e já fica lá, ó, fica ligado na música, fica tentando cantar ela junto. Então, você percebe que a música talvez seja uma das coisas mais legais pra você utilizar se você não tem tanto tempo, né? Mas eu diria que o ideal é que você use todas essas técnicas que eu falei, se for possível, ou várias delas, porque assim você amplifica o que você está fazendo. Você amplifica e melhora e deixa mais fácil e mais rápido a sua jornada do inglês. Quanto mais coisas você fizer, quanto mais você conseguir aplicar tudo isso que eu estou te falando e outras coisas, porque isso aqui não é definitivo, isso aqui não são as únicas coisas do mundo que você pode fazer muito mais coisas. Mas quanto mais coisas você fizer, melhor, mais resultado você vai ter. E uma última coisa que eu deixei por último mesmo, porque a minha intenção não é fazer propaganda para mim mesmo, né, com esse vídeo. Mas assim, uma das estratégias que muitos dos meus alunos, e que tem muito resultado, é ter várias aulas particulares por semana. Ou fazer várias aulas em grupo por semana. Porque o que acontece? Ele vai pra aula, ele tá sempre em contato com o inglês o tempo todo, 2, 3, 4, 5 vezes por semana ele tá ali ouvindo, falando, tentando se expressar. Se for em grupo também, ele tá ali sempre fazendo atividade, fazendo exercício. Tem alunos meus que fazem aulas
particulares comigo 2 ou 3 vezes na semana e ao mesmo tempo eles participam de todas as turmas que eu tenho. Apareceu uma turma nova, é básico, é iniciante, eles não querem saber, eles querem participar de novo, entra na turma e daí vai lá, faz amizade com as pessoas, fala inglês, ajuda quem sabe menos e aí pratica os exercícios de conversação. E essas pessoas estão basicamente só comigo em aula 5, 6, 7 horas por semana, às vezes mais do que isso se for um intensivo, por exemplo. Então, como eu falei, a intenção não era fazer uma propaganda de aula, né? Procura um professor, um curso, alguém que te ajude, alguém que faz sentido para você, vai junto com essa pessoa, né? Se for possível, se for viável, porque eu também entendo, às vezes você não tem dinheiro, às vezes você não pode investir agora, mas então você talvez não utilize essa técnica aqui, nessa estratégia para você aprender, mas tem várias outras. Agora, se você pode investir, procura um professor, um mentor, alguém que vai te ajudar, seja um professor de verdade, seja um amigo, seja alguém que já fala inglês. O importante é que essa pessoa já tenha o resultado que você deseja, porque quando você tem alguém na sua vida que te ajuda, um mentor que já chegou do resultado, que está ali para te ajudar, ele encurta o seu caminho em muitos e muitos e muitos anos. Assim, maior exemplo que eu tenho, né? Um aluno meu que em 2 anos conseguiu um resultado que eu levei 15 anos para ter. Em 2 anos. Olha o tanto de tempo que uma pessoa economizou na vida da outra. O professor economiza seu tempo. Ah, mas é caro, tem que pagar, não sei o que. Não importa, não veja dessa forma, veja como um investimento. Seja em qual professor, qual curso for que você vai investir e que você vai aplicar o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia. Mas procura alguém que faz sentido para você, se você puder, como eu falei, e investe o máximo possível, faz o máximo de aulas possível, recebe o feedback, recebe o retorno dessa pessoa, para você corrigir o que você está ali errando e melhorar, e que assim você vai chegar muito mais rápido a falar inglês de verdade. Fechou? Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje. Eu espero que isso aqui te ajude. Pega o máximo das técnicas que você puder, né, das estratégias, técnicas que eu passei aqui, e se você tiver outras também, de repente você sabe alguma aí que eu não mencionei, né, comenta aí o que você faz para praticar inglês que gera muito resultado. Coloca aqui nos comentários também, para ajudar outras pessoas. Então, that's it for today, and see you guys!